A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amigos, companheiros, estudantes da Palavra de Deus, companheiros da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 12. E o assunto continua sendo a escatologia, o mundo vindouro. 17 de setembro. E o nosso textuário, Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Esse é o nosso textuário, bastante explicativo, né? É autoexplicativo o nosso textuário. E a nossa verdade prática? De novo, eu quero lembrar você que é professor, que é um dirigente de congregação, ou que é um aluno estudioso, você tem que adquirir essa obra, tá? Nossa declaração de fé, a declaração de fé da Assembleia de Deus. Super baratinho, você paga menos de R$10, tá? Então, adquira essa obra, porque todos os temas que foram trabalhados nesse trimestre da Escola Bíblica Dominical estão abundantemente trabalhados na nossa declaração de fé, com bastante versículos, e você tem que ter a nossa declaração de fé, tá certo? E a nossa verdade prática é a nossa declaração de fé. O que ela fala? Cremos no juízo final, no qual serão julgados os que fizeram parte da última ressurreição, e cremos na vida eterna para os fiéis. Então, é a nossa lição, é o nosso cremos. Então, é muito importante você estar aqui acompanhando. Vou repetir então a verdade prática. Cremos no juízo final, no qual serão julgados os que fizeram parte da última ressurreição, e cremos na vida eterna. Tá? Muito bem. O nosso textuário diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21. Bom, o contexto então do nosso textuário está onde? Está no capítulo 21, no livro de Apocalipse. O novo céu e a nova terra é o destino final dos salvos, é o nosso destino final. O céu e a terra que conhecemos, esse que nós vivemos, esse planeta Terra, desaparece. Olha, é isso que diz aqui no 21, ouvi um novo céu e uma nova terra. Por que ele viu um novo? Porque o primeiro céu, que é esse que nós estamos aqui hoje, vendo aí a primeira terra, que é essa que nós estamos habitando, passou, sumiu. Lembra que Pedro fala que os elementos ardendo se desfarão? Então, acabou aquela. Muito bem. Então, é uma nova criação. Isso é anunciado desde o Antigo Testamento. Está lá no Salmo 102, versículos 25 e 26. E no profeta Isaías, capítulo 51, versículo 1. A profecia do Salmo 102 é citada no Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 1, versículos 10 a 12. Olha, a palavra profética anuncia também um novo céu e uma nova terra. Você pode ver isso no profeta Isaías, capítulo 65, versículo 17. Capítulo 66, versículo 22. O próprio Senhor Jesus Cristo confirmou essa palavra profética. Mateus 24, 35. Olha só o que o Senhor Jesus declara: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Graças a Deus. Então a promessa divina de que a terra permanece para sempre, como ali em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, significa que sempre haverá uma terra, mas não necessariamente a mesma. Tá? Então é importante estar atento para isso. Essa terra e esse céu estão reservados ao fogo. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 ao 12. Você pode ler com calma. Por isso que eu sempre sugestiono para você
entrar no meu site www.professoralberto.com.br e ir seguindo a lição. Baixa lá a lição para você, porque eu sempre coloco esse comentário do textuário que não vem, obviamente, na sua lição, tá? Quando for instalado o juízo do grande trono branco, né, que é o juízo final, já não existe nem céu e nem terra mais. Como nós sabemos isso? Olha, lê aí Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Tá vendo? Não tinha lugar mais para eles. Como uma fase preparatória para o estabelecimento do novo céu e na nova terra, a terra então contaminada pelo pecado não resistiu ao esplendor da presença de Deus. O universo físico não se susteve perante então a pureza e a santidade e a glória daquele que está sentado sobre o trono. Então fugiu. E o fato da morte e do inferno serem lançados no lago do fogo indica que o novo céu e a nova terra não haverá morte nem condenação. Muito bem, então Apocalipse 21:1, que é o nosso textual. Então ele fala lá: e vi um novo céu. O primeiro versículo de Apocalipse 21 mostra claramente que não haverá uma mera renovação. Porque tem muita gente falando, não, a terra vai ser renovada, vai ser... Não confunda as estações. Uma coisa é o milênio. O milênio, a terra vai ser renovada, porque Satanás vai ser preso, né? Vai para a cadeia, né? Vai ficar 1000 anos preso, então a terra vai ser renovada. Mas ali em Apocalipse. Mas depois, quando Satanás for solto de novo, e aí ocorrerá a destruição da terra, vai se criar um novo céu, uma nova terra. Não é mais a mesma, irmão. Tá? Céu inteiramente novo, parte de uma nova criação inteiramente nova. Olha aqui diz 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Também em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diz: e vi o grande trono branco, eu já li esse versículo, e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e do céu, e não se achou lugar para eles. Então, um novo céu. E o versículo, nosso texto áureo, versículo 1, capítulo 21 de Apocalipse, diz: e uma nova terra. Novamente, não se deve pensar em renovação aqui. Aqui nós já estamos no final da história. Não se trata então de renovação de terra, de renovação de terra não, porque a terra foi destruída pelo fogo, os elementos ardendo se desfarão. O que é desfazer? Então pega aí um papel, taca fogo, desfaz, cinzas. Então a terra vai desfazer. É isso que o apóstolo Pedro, no capítulo 2 Pedro 3,10, declara. Então, esse capítulo 21 de Apocalipse apresenta um novo começo, de coisas novas, atos criadores e não atos renovadores. Não estou falando de renovação, estou falando de nova criação. Muito bem, e o final então do versículo 1 do capítulo 21 de Apocalipse: porque já o primeiro e a primeira terra, o primeiro céu e a primeira terra passaram. Não existe mais. Os antigos céus fazem parte do antigo ato criador, descrito em Gênesis. Tudo isso irá passar, não haverá vestígios da antiga criação. Segundo o apóstolo João, isso não poderá suceder sem o total aniquilamento da antiga ordem, da antiga existência. Portanto, o primeiro céu e a primeira terra desaparecerão, passarão. E o finalzinho do versículo 1. E o mar? O mar já não existe mais, não tem mais mar. Bom, aí vem uma dúvida, né? Porque o mar, simbolicamente, significa povos, civilizações. Então pode ser que esteja se referindo a isso, que não haverá mais essa ordem de civilizações, essas divisões de povos, de tribos, de nações. Pode ser que seja substituído essa ideia, essa estrutura carnal de civilização. Pode ser que o mar aqui significa povos. Ou
Se for literal, não tem mais mesmo porque o mar existir, porque ele está falando aqui, né, que não tem, se o antigo céu e a antiga terra serão destruídos, desaparecerão, então também nem o mar não existirá mais mesmo, né? Então, realmente, se for uma ideia de literalidade, ficaria até redundante, né? Mas se o mar aqui se refere a povos, a civilizações, a sistemas de civilizações, então ele está dizendo que não existirá mais o sistema de civilizações, de impérios, de reinos, essas coisas desapareceria. Bom, o importante é nós entendermos que o Senhor criará um novo lar para nós, uma nova casa, né, uma nova criação. Isso é o que diz Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Ah, irmão, mas eu aprendi diferente. Irmão, eu estou falando o que a Bíblia fala. É por isso que eu falo, nós temos que ficar com o que a Bíblia fala. Ah, mas me disseram, falaram, escreveram. Não, mas o que a Bíblia está falando? A Bíblia está dizendo aqui, claramente, que é o nosso textual, claramente a Bíblia diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Por isso que ele está vendo um novo, uma nova coisa. E o mar não existe. É isso que diz Apocalipse 21, 1. Claro, é um versículo autoexplicativo. Muito bem, vamos para o comentário. Introdução. O mundo vindouro abordado nessa lição de número 12, que é a penúltima lição desse trimestre, pretende mostrar que virá depois do juízo final. O que vai acontecer? O novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, o lar dos santos na eternidade e por toda a eternidade. Trata-se então do fim da história humana, né? É o epílogo final. Mas haverá alguns eventos que precederão tudo isso, né? Como, por exemplo, o milênio, depois o juízo final, a ressurreição dos incrédulos, dos ímpios, bem como o destino final. Ponto central: Deus consumará todas as coisas, pois haverá novos céus e nova terra. Primeiro tópico, vai falar sobre o milênio. Na última aula, na aula de número 11, eu sugestionei para os estudantes que, se quisessem, poderiam adquirir esse livro aqui, ó, do Millard Erickson, Vida Nova, Escatologia, a polêmica em torno do milênio. Por quê? Porque existe gente que não acredita no milênio, né? Então, tem gente que não acredita no milênio, crente que não acredita no milênio. Tem denominação que acha que o milênio é uma simbologia, e tem de tudo, irmão. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala do milênio. Está lá em Apocalipse. Então vamos rasgar Apocalipse 20? Deus nos livre. Então a Bíblia é clara. Apocalipse 20 fala do milênio literal. Todas as profecias do Antigo Testamento falam desse reino, do filho de Davi, né? Um reino milenal. Profetas do Antigo Testamento falam que haveria um período em que as armas dos homens se converterão em enxadas. Está até escrito, esse versículo está escrito lá na ONU, na frente do prédio das Organizações das Nações Unidas, está lá escrito, né, que assim as nações transformarão seus armamentos em enxadas para plantio, etc. Mas tem gente que não acredita, irmão. E quem parece que criou esse amilenismo foi Santo Agostinho. Embora, historicamente, Santo Agostinho também acreditava no milênio. Depois ele mudou de opinião. Aí é uma questão histórica, né? Mas os pais da igreja, Justino Marte, ano mais ou menos 132, acreditavam no milênio. Então o milênio não é algo estranho aos pais da igreja. Não é. E depois de Santo Agostinho, aí todo mundo não acreditava mais no milênio. Mas é uma invenção de Santo Agostinho. Não é da Bíblia. A Bíblia não fala isso. Só foi Santo Agostinho que inventou. E ficou na Igreja Católica, ficou depois na Igreja Reformada. Até hoje os cristãos reformados não acreditam no milênio. Quer dizer, mas a Bíblia fala. E nós precisamos acreditar na Bíblia como a Bíblia é. Não é porque o Santo Agostinho falou, porque o Beltrano. Não. O que a Bíblia diz? Então, essa é a base da reforma. Não é isso aí, nós estamos completando 100 anos de reforma. O que a reforma declara? Só a Bíblia. Mas essa gente abandonou a Bíblia e ficou atrás
de filosofia e invenções humanas. Mas, por que esse livro é interessante? Porque ele vai tentar, dentro de uma ideia de neutralidade, você sabe que não existe neutralidade. Existe sim possibilidade de apresentar todas as ideias. Esse livro se propõe a isso, a apresentar todas as ideias sobre o milênio. Por isso que ele é interessante nessa perspectiva do seu estudo. Então, o primeiro tópico vai falar do milênio. Descrição. Então, vai explicar que o milênio vem de uma palavrinha quiliasmo do grego. 1000 anos, significa 1000. Milênio. Nesse período, conforme Apocalipse capítulo 20, o que vai acontecer? Vamos ler? Vamos ler Apocalipse 20? Então fiz descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. É o que a Bíblia fala, é autoexplicativo. Você precisa alguém vir aqui? Não, veja bem, não tem veja bem. A Bíblia diz isso. Satanás será preso por 1000 anos. É a Bíblia que diz. E nós cremos conforme a Bíblia diz aqui. Nós cremos na Bíblia. Essa é a herança da Reforma Protestante, só a Bíblia. Cremos na Bíblia como a palavra de Deus. Muito bem. E por isso que eu me admiro muito um crente que não acredita na Bíblia. Prefere acreditar mais em invenções de homens, em tradições humanas, do que na palavra de Deus. É assustador isso, não é? Muito bem. Mas aqui está então o que a palavra de Deus diz. O profeta Isaías fala muito sobre esse período, especificamente no capítulo 2, versículo 3, porque de Sião, de Jerusalém, sairá a lei. De Jerusalém sairá a palavra do Senhor. Paulo fala isso em Romanos 11, né? Que Jerusalém, no período do milênio, quando Satanás for preso, essa cidade de Jerusalém lá, que é a capital de Israel hoje, a cidade de Jerusalém, será então a sede do mundo, a sede mundial. Muito bem. E o Senhor Jesus se assentará então, assentará no trono do seu pai Davi, e de Jerusalém reinará sobre toda a humanidade. Esse reino que trará salvação aos judeus e a conclusão do programa divino sobre o povo de Israel. Você pode ler isso em Isaías 59, 20, e o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 11, versículo 26. Subtópico 2 do item 1, sobre o milênio, sobre a ressurreição dos mortos. A Bíblia ensina que os justos e os injustos serão ressuscitados. Desde o profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2, João 5, 29, Atos 24, 25. Mas é em Apocalipse que ficamos sabendo que há um intervalo de 1000 anos entre as ressurreições. Por quê? Porque a primeira ressurreição é a ressurreição daqueles irmãos que morreram em Cristo. Graças a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 15... Quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que predesceremos eles, né? Depois somos nós que nós não predesceremos, ou seja, nós não seremos transformados primeiramente. Primeiro serão os irmãos que morreram em Cristo, que serão ressuscitados. Depois nós, os vivos, seremos transformados. Então é a primeira ressurreição. E depois as pessoas que morrerem, elas só vão ressuscitar depois do milênio. As pessoas que não forem ressuscitadas, só depois. Por isso que ele está falando a ressurreição dos mortos. A primeira ressurreição, então, é a ressurreição dos justos. E a outra é a última ressurreição. Apocalipse 25 diz, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta, então, é a primeira ressurreição. São partes da primeira ressurreição os santos provenientes de todas as eras da igreja e do Antigo Testamento, juntamente com os mártires da grande tribulação. Apocalipse 6, capítulo 6, versículo 9 a 11, capítulo 20, versículo 4. É muito bom que você leia direitinho essa passagem na Bíblia. Quanto à ressurreição, então, dos injustos, também conhecida como ressurreição universal,
ou ainda a última ressurreição, envolverá todos os descrentes desde o princípio do mundo até aquele dia. Então há aqui um pequeno subsídio falando sobre a primeira ressurreição de acordo com o dicionário teológico. E a síntese do nosso primeiro tópico diz: milênio é um tempo em que o Senhor Jesus reinará sobre toda a humanidade. É o reino de Jesus na terra, quando Satanás será preso e haverá o reino do Senhor Jesus por 1000 anos, reino de paz, de alegria, de bênção. Leia isso no capítulo 20 de Apocalipse. Você tem um subsídio muito bom aqui sobre o milênio, inclusive as principais características, as condições do milênio. Tudo isso você pode ler, está indicado com os versículos, tudo na sua lição. As profecias que revelam as características do milênio, os versículos que falam dessas características, das profecias, fala sobre o fim da maldição, sobre a expectativa da vida, sobre a harmonia no reino animal, sobre a prosperidade do trabalho. Então tem tanta coisa boa nesse subsídio teológico que vale a pena você ler, e esse subsídio é da Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Então vale a pena você ler com cuidado e vai ticando lá, acompanhando os versículos. Tópico 2, sobre o juízo final. Bom, terminou o milênio, aí vai ocorrer a batalha do Armagedon, né? Quando o Satanás será solto, ele vai arrebanhar de novo aqueles homens iníquos e eles vão fazer guerra contra os santos lá no Har Megido, né? Lá no Monte Megido, tá? Lá em Israel. Muito bem, sobre o juízo final, descrição. É conhecido como o juízo do grande trono, Apocalipse 20, trono branco, Apocalipse 20, 11, e viu um grande trono branco, o trono da justiça. Serão julgados os outros mortos, aqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição. Está lá, Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Também são textos autoexplicativos. Tá? Isso mostra que ficam de fora os crentes da primeira ressurreição, porque eles já foram ressurretos. Né? Deus instaurará esse juízo após a última rebelião de Satanás. Você pode ler isso em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 7. Tá? Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá para seduzir as nações nos 4 cantos da terra. Quer dizer, ele está caminhando para o juízo final de Deus, que começa aqui no versículo 11 do capítulo 20. O julgamento está aqui no capítulo 20, versículo 12 de Apocalipse. Ó, e vi os mortos, olha só, os grandes e pequenos. Isso aqui não é pessoa alta e pessoa baixinha não, hein, irmão? Muita simplicidade, né? Que está falando de grandes, poderosos, pessoas que têm poder e pessoas que não têm poder. Por isso que usa a expressão grandes e pequenos, né? Vai pensar que é pessoa alta e anãozinho, não tem nada a ver. Aqui grandes e pequenos está falando de gente grande, que tem poder político, poder religioso, e gente que não tem poder nenhum, né? Que é pequeno. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Então o julgamento, o grande trono branco, julgando. Os grandes e pequenos, então, não se refere à idade, adultos ou criança, mas ao status, às classes sociais. Todos eles serão julgados com base nas obras registradas no livro. Não existe aqui lugar para o sono da alma, hein? O pessoal fala, não morreu, está como se estivesse dormindo. Não, senhor, de jeito nenhum. Olha, irmão, isso é uma afronta aos mártires. Os mártires enfrentaram o martírio convictos, em famílias no primeiro século. Eles abraçavam, eram devorados, mas eles criam que a hora que o seu corpo fosse destruído, imediatamente eles estavam na presença de Jesus, consciente. Por isso que Paulo fala que estar com Cristo é muito melhor. Se fosse sono de alma, a pessoa estivesse lá, coitado, então, por que é muito melhor? E olha que Jesus fala, hein? Quando Jesus vai falar para os saduceus, Jesus fala assim, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. As pessoas que morreram estão vivas. É isso que a palavra de Deus diz.
Por isso que pode dizer que ele é o Deus de Abraão, porque Abraão está vivo diante dele. Isaac está vivo, Jacó está vivo. Então essa historinha por aí de sono de alma é um engodo, é um engano. Não existe sono de alma. Com a morte separa o corpo material. Na verdade o sono é do corpo. Então o corpo ficou dormindo, o corpo está inconsciente, mas a alma não. A alma continua vivinha. Olha as almas que estavam debaixo do altar de Deus, clamando por justiça. Então veja o que a palavra de Deus diz. Então não tem nada de sono de alma não, nem para uma segunda oportunidade, muito menos para aniquilamento. E o tópico 3, subtópico 3 do tópico 2, destino dos ímpios. Apocalipse 19, 20. O que diz Apocalipse 19, 20? Mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta. Eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde. Que coisa tremenda, não é, irmãos? Que coisa tremenda. Então, o destino dos ímpios é o inferno, descrito aqui como lago de fogo, ou ardente lago de fogo. Foram lançados vivos, conscientes, viu? Foi lançado para ficar dormindo, não. É um lugar preparado para o diabo e para os seus anjos, está escrito em Mateus 25, 41. E não foi preparado para os humanos, mas esse é o destino de quem foi incrédulo, quem não acolheu a grande misericórdia de Deus. E aqui tem o item A que fala do Hades. Na Septuaginta emprega-se esse termo grego, que foi tirado do hebraico Sheol, no Antigo Testamento, o mundo invisível dos mortos, Salmo 89, 48. E também tem a expressão Geena, que já é mais usado no mundo da época de Jesus, né? No mundo judaico, cria na Geena, lugar no qual os ímpios receberiam castigo e sofrimento eterno. O termo traduzido por inferno foi usado pelo Senhor Jesus nos Evangelhos, quando está em Mateus 23, 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Indica o lago de fogo apocalíptico, né? Então, resuminho do item do tema 2. O juízo final é o evento que sacramentará o destino dos ímpios. Outro subsídio teológico importante que você deve ler, que está aqui no livro que eu já apresentei na última lição. De novo ele é citado, esse livro aqui do William Menzies e do Sterling Horton, As Grandes Doutrinas da Bíblia. Vale a pena. E eu sugiro para você adquirir esses livros. Esse livro é importante, é uma perspectiva pentecostal. Você tem que ter, você é um professor, você é um dirigente de congregação, você é um obreiro, né? É um evangelista que está pregando a palavra de Deus, você tem que ter boas obras. Então tá aí, recomendo para você esse livro aqui, que é do William Menzies e do Stanley Horton, o grande teólogo pentecostal. E a CPAD, né? A CPAD tem publicado muita coisa boa. E também eu sugestiono para você esse livro do pastor Walter Brunelli. O pastor Walter Brunelli escreveu 4 volumes, uma obra densa, bonita, fácil de ler. Vale a pena. Eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer a apresentação sobre a história da igreja. Tá? Eu tive o privilégio de ser convidado para fazer o prefácio do tema História da Igreja. E eu falo lá no prefácio que o pastor Walter Brunelli escreve, é gostoso ler, porque ele escreve com muita propriedade, e é nosso, é um pentecostal, né? Um teólogo, um homem de Deus, profundo conhecedor da palavra de Deus. Então adquira essa obra também, chama Teologia para Pentecostais, 4 capítulos, 4 volumes, e é da Central Gospel, a Central Gospel que produziu essa obra, que já é um clássico para os pentecostais. Muito bem, e o último tópico. O último tópico fala sobre, que é o 3, sobre a nova criação. Vai falar tudo o que eu já falei no nosso texto áureo. Um novo céu e uma nova terra.
O quadro descrito aqui pela Bíblia diz respeito a uma nova criação. Olha só o versículo 5. Eis que faço novas todas as coisas. Irmão, tem gente que não entende, tem gente que tem uma dificuldade de entender, irmão. Eu vou chamar esses irmãos de simplicidade. A Bíblia está falando que eis que faço nova, e ele fala, não, é renovado. Não, irmão, uma coisa renovada não é a mesma coisa de nova. Então você pega um sapato que já existe, aí você pinta, dá um jeito, renovou, é novo. Mas não é novo, não é zero. Já está usado. Agora o que a Bíblia fala é que eu faço novo. Agora a Bíblia está falando que faz novo. E o irmão, simplicidade, está falando, não, vai ser renovado. Irmão, não confunda as coisas. Novo é novo. E Deus está dizendo que eis que faço novas todas as coisas. Glória a Deus. Eu creio nessa palavra. É novo. É isso que a Bíblia diz. Eis que faço novo. Porque eis que crio os céus novos e nova terra. E não haverá lembranças das coisas. E aquela já acabou. Aquela passou. Nem lembrança tem. Nem recordação. Isaías 65, 17. E essa promessa reaparece no Novo Testamento, né? É aqui em Apocalipse 20, 11. E vi o trono branco, né? E porque as coisas que a terra fugiu e não se achou lugar para ela. Eu já repeti várias vezes, né, essa expressão. Muito bem. E aí nós temos o quê? A Nova Jerusalém. Antes de tudo, convém ressaltar então que a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, não é a Jerusalém do milênio, hein? Não pensa que é essa Jerusalém. Essa Jerusalém que está lá em Israel hoje, a capital de Israel, Jerusalém, essa vai ser a capital do milênio. Vai ser essa mesmo. Mas a que desce do céu não é essa aí não, irmão. Aquela lá, coitada, aquela já desapareceu, a terra já destruiu tudo. Aí é uma nova Jerusalém. É a nova Jerusalém que desce do céu. Isso é fácil compreender. Aqui estamos no período pós-milênio. Já acabou o milênio. A descrição da cidade mostra com abundância os detalhes que a sua glória excede muito a Jerusalém do milênio. Apocalipse 21. Dá uma lida lá, Apocalipse 21, a partir do versículo 29, vai até o versículo 21. É a Jerusalém do céu, é a outra Jerusalém. Templo dela, de Deus e do Cordeiro, né? Versículo 22. A cidade não necessita de sol nem de lua, e nela não haverá noite. Então nós veremos o rosto de Deus e do Cordeiro, e a glória de Deus e de Cristo nos alumiará para sempre. Apocalipse 22, 5. Graças a Deus. Então a Nova Jerusalém é chamada ainda de Jerusalém que é de cima. Gálatas 4, 26. A Jerusalém celestial. Hebreus 12, 22. Nós temos a cidadania celestial. Eu e você temos a dupla cidadania, né? Nós temos a cidadania celestial. E o subtópico 3, do tópico 3, que vai encerrar a eternidade dos salvos. A Nova Jerusalém é o nosso lar eterno, de todos os salvos em Cristo. O próprio Deus está continuamente entre os humanos. Está lá o versículo 3. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Deus limpará nossos olhos toda lágrima. Ali não haverá morte, que é o último inimigo a ser derrotado, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26 e versículo 54. O pecado será banido para sempre, e ali nunca mais haverá maldição contra ninguém. Apocalipse 22, 3. É a nossa bendita esperança. Aqui está o glorioso final da jornada da igreja. Em síntese do tópico 3, novos céus e nova terra. Será uma nova realidade implantada por Deus, graças a Deus. Considerações finais. Nós cremos que assim como todas as profecias sobre a primeira vinda do Messias se cumpriram, de igual modo todas as profecias sobre o mundo vindouro se cumprirão também, pois Deus é fiel, graças a Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida e que você continue firme nessa bendita esperança e que você tenha uma aula abençoadíssima. Eu quero te convidar, se você puder, venha participar da nossa aula de capacitação continuada, todo sábado, às 16 horas, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campinas. Nosso pastor-presidente é o nosso querido pastor Paulo Freire. E você é convidado, é o nosso convidado, tá bom?
para participar dessa aula de formação continuada para adultos. Nosso endereço, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo. E se você quiser, dá um toquinho aí, do lado aí no seu vídeo tem um sininho. Toca no sininho aí, para você receber as nossas informações, tá certo? E eu peço para você também, compartilhe esse vídeo com os irmãos, com os amigos, motive a eles, para que eles também possam estar aprendendo da palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.